Emissário da Tempestade, um conto de Volibear. Valhir! O deus urso adormecido se mexeu de leve, sem abrir os olhos. Era um nome antigo que não era pronunciado já há quanto tempo? A voz que o chamava não devia passar de um sonho, quiçá um eco do passado. Ele bufou e enterrou a cabeça ainda mais profundamente na neve espessa, e continuou o seu sono longínquo. Valhir! Com seu nome e com seu sangue, eu o evoco! Os olhos do semideus se abriram, com as pálpebras trêmulas. A voz falava de meia terra de distância, mas soava nítida, como se estivesse bem ao seu lado. Com um grunhido baixo, o imenso urso se ergueu, colocando-se de pé. Uma avalanche de neve despencou de seu corpo colossal, ocasionando um tremor na terra. Ele chacoalhou os pelos e voltou a cabeça pesada para ambos os lados do horizonte, farejando. Quando sentiu o cheiro do tributo de sangue no ar, um arrepio lhe perpassou o corpo. Alguém, em algum lugar, arranjara pedras no formato da runa dele. Fizeram sacrifício em seu nome. Ele sentiu o poder da adoração fortalecendo seus membros. Valhir, clamamos por sua fúria. Nos dê força, cada morte é uma oferenda. Com a promessa de batalha, massacre e adoração, o coração de Valhir bateu segundo o ritmo dos tambores da guerra que podiam ouvir ecoando pela terra. Já ouvia as passadas pesadas, o choque das lâminas, o grito dos moribundos. Tudo evocava o corpo que habitava. Evocava Valhir. Volibear se ergueu com as patas traseiras e rugiu para os céus. O som reverberou pela tundra gélida, tocando a alma de cada criatura viva em Freljord. A centenas de quilômetros dali, no local onde o sol jamais se erguia, o andarilho espiritual acordou aos berros, dilacerando o próprio rosto com as mãos transformadas em garras imensas. Do outro lado dos blocos de gelo, em outra direção, a alcateia de lobos das glacipresas ergueram as cabeças e uivaram, ecoando o chamado do semideus. E em outro lugar, muito, muito distante, um grupo de aldeões sentados ao redor das fogueiras se calaram, com o coração subitamente a mil. Amigos se entreolharam com expressões hostis. Sangue seria derramado. Volibear se colocou de quatro patas e arremeteu adiante, com suas garras imensas à terra congelada. Árvores e pedregulhos cobertos de neve se esmigalhavam com sua passagem, e o vento assoava por entre o pelame espesso na medida em que ele acelerava. Quando voltou a parar e farejar o ar, já havia percorrido centenas de quilômetros. Estava chegando perto. As nuvens, carregadas de sua força beligerante, encobriam o céu. Valhir, matamos e morremos em seu nome. Com o impacto de fender a terra, o deus urso chegou. Um banquete para a terra. No cume de uma protuberância gélida, com raios lampejando por seus pelos alvos, ele passou os olhos pelo campo de batalha. 2 exércitos se digladiavam nas planícies ensanguentadas abaixo. Os mortos e os moribundos se espalhavam pela neve. Uma das forças estava em tremenda desvantagem numérica. Estavam lutando uma batalha perdida. O urso gigante bufou. O exército maior lhe passava uma impressão suspeita. Seus soldados trajavam ferro negro, lutando sob um estandarte vermelho. Ele rosnou ao perceber que não eram homens de Freljord, mas seres débeis de uma terra já não mais acometida pela neve. Ele exibiu os dentes e um relâmpago caiu. Atingiu o meio da batalha com um estrondo ensurdecedor, lançando corpos carbonizados de ambos os lados pelos ares. Valhir, Valhir, Valhir! Volibear focou seu olhar enfurecido naquele que gritava seu nome. Uma mulher mortal, vestida em peles, o encarava com o rosto coberto de sangue e carne. Ela ergueu um par de machados ensanguentados aos céus em saudação, com um esgar selvagem estampado no rosto. Muitos dos demais combatentes haviam parado de lutar para encarar o semideus com admiração e terror, mas Volibear parecia ter olhos apenas para a mulher. Ela era aquela cujo coração evocara a tempestade. Valhir, gritou ela, voltando a arremeter os machados no ar. Com essas mortes, nós o saudamos. Com uma última saudação deferente, a mulher se virou para o combate, jogando-se revigorada contra um inimigo. Volibear voltou-se para os adversários dela, os forasteiros, os inimigos. Com o rosnado, ele atacou. Volcão Fera! Rugiu, estremecendo os céus.
Ele se chocou contra os inimigos como um ariete vivo, lançando as tropas frágeis pelos ares. Ossos foram partidos, sangue foi espalhado, vozes se lamentavam. Tudo acabou em questão de instantes. Frente a frente com a fúria implacável do Deus Urso, a determinação do inimigo desabou. O primeiro deles se virou para fugir. Logo a situação se tornou uma debandada, e então um massacre, quando os Freljordanos, agora repletos de fúrias selvagens do Volibear, se jogaram nos inimigos como lobos, uivando conforme os perseguiam pela neve. Volibear assistiu satisfeito à matança, com sangue pingando de sua mandíbula. A mulher que o evocara caiu de joelhos em reverência e curvou a cabeça. Ó grande Valhir, entoou ela, sou a mãe de guerra Hedda, a mão ensanguentada. Por sua intervenção, nosso vilarejo foi salvo. Quando o ímpeto sanguinário de Volibear começou a minguar, ele percebeu as fazendas e as casas de pedra. Tão frágil. Ele estreitou os olhos, voltou-se para a mulher ajoelhada. Diante dela, que era pelo menos 4 vezes menor que ele, o Deus Urso assomava e crescia mais e mais conforme a raiva voltava. Sua poderosa forma era marcada por velhas cicatrizes e novas marcas de batalha, marcas que ele se orgulhava em carregar. Suas garras colossais pingavam de sangue e tripas. A vontade de rasgar e lacerar continuava forte. Ele rosnou para a mãe de guerra. Ela o encarou confusa. Ficou claro que aquela língua antiga fora esquecida. Levante-se. Resmungou no idioma mais jovem, maculado, que ele falava. Um guerreiro não se ajoelha perante ninguém. O olhar dele se fixou em algo mais distante ao longo do vale. Um grunhido perigoso surgiu do âmago dele, repleto de uma promessa de violência. Hedda recuou, de súbito receosa. O que é isso? Gritou ele, enquanto o ar se enchia de eletricidade em função da sua raiva cada vez maior. A mulher olhou de relance por cima do ombro, confusa e pouco à vontade. A represa? Perguntou ela. Os olhos de Volibear se abriram, exibindo suas presas ensanguentadas. Aquele era o rio dele, que correra livre e desgovernado desde antes do advento da humanidade. Que mortais tivessem ousado bloqueá-lo, segurar sua força, era algo abominável. Ele passou pela mulher, pisando forte, mais furioso a cada passo. Quando chegou à estrutura rústica, sua raiva era um turbilhão mal contido, e o ar ao redor dele estava eriçado de poder. A mãe de guerra Hedda e alguns outros o acompanhavam de longe, temerosos. O Deus Urso entrou na água rasa sob a represa. A água mal passava pelas patas dele, redobrando sua ira. Aquele rio devia ser estrondoso. Com um rugido, ele despencou as pedras e libertou a água. Agora ele fazia um estrondo, impelindo-se adiante em uma onda imensa. O poder do rio caiu com tudo ao redor dele. As pessoas gritaram quando ele se espalhou pelo rio. O Deus Urso sentiu satisfação ao ver a primeira das casas dos Freljordanos arrasadas pela torrente, a madeira se estilhando, a maçonaria desabando. Os aldeões corriam, agarrando as crianças próximas, conforme as águas demoliam todo o assentamento. Quando a última evidência de civilização deixou de existir, Volibear se voltou para os Freljordanos. Eles pareciam estupefatos, chocados com a destruição. Agora vocês estão livres. Ele podia sentir o gosto do medo no ar, mas também a admiração e a reverência dos mortais que o observavam. Vivam livres, caçem, matem, honrem as tradições, e as tradições honrarão vocês. A mãe de guerra Hedda agora se postava impertigada, assentindo devagar. Ela tinha o espírito de uma verdadeira guerreira, e em seu coração imortal, ele sentiu que a maioria dos demais a seguiriam. Volibear assentiu e se virou para o horizonte. Havia muito a se fazer. A terra pertence à natureza. Vamos tomá-la de volta com garras e dentes.
Maninho, eu vim aqui no final pra pedir o seu feedback. Coloca aí nos comentários o que você acha desse primeiro episódio de audiolivro que eu tava querendo fazer há muito tempo. O que vocês acham melhor? Que eu coloque uns efeitos sonoros assim de fundo, faça uma narração mais linear, que é desse jeito assim, ou então uma coisa mais interpretativa, que é desse jeito que eu arrasto um pouco as palavras, né? Existem várias técnicas de narração. Eu queria saber o que você prefere. Coloca aí nos comentários que vai ser muito bom, tá? E o seu like é super importante. Eu agradeço de coração aos membros do Clube de Canais que ajudam financeiramente o canal aqui mensalmente, ok? Era isso, meus amigos. Um abraço e até a próxima.